Olá, seja bem-vindo ao Panorama. Você confere hoje reportagens com notícias e debates que marcaram a semana. Aqui, os direitos humanos e a cidadania são em destaque. Fatos importantes para você ficar ligado no que movimenta o Brasil, sempre do ponto de vista de trabalhadores e de movimentos populares. Nossas reportagens foram produzidas e exibidas no seu jornal, o Telejornal Diário da TVT. Desde o início das discussões sobre a reforma trabalhista, o governo Temer afirma que mudanças aprovadas na Espanha eram a principal inspiração das alterações daqui do Brasil. Por lá, a reforma trabalhista foi aprovada há 5 anos e retirou direitos dos trabalhadores espanhóis, com a justificativa de combate à crise. Os resultados são bastante questionáveis. Um seminário em São Paulo reuniu representantes de 7 países para debater os ataques aos direitos trabalhistas pelo mundo. A reportagem é de Michele Gomes. Como resposta à crise mundial de 2008, a Espanha implementou uma reforma trabalhista em 2012 que flexibilizou os direitos trabalhistas. Após 5 anos, os resultados não são nada bons. Segundo este professor da Universidade Espanhola de Castilla-La Mancha, houve redução das negociações coletivas, 90% dos novos contratos de trabalho são temporários. Os salários também foram desvalorizados, o que levou ao aumento da desigualdade no país. La mayor consecuencia de las reformas de trabajo en España ha sido el aumento de las desigualdades, como consecuencia del desempleo, pero también como consecuencia del empleo precario, trabajadores que teniendo un empleo, sin embargo, se mantienen por debajo del umbral de la pobreza, ¿no? Há pontos de coincidência e que não são propriamente coincidência, como, por exemplo, trabalho intermitente no Brasil, chamado zero hora, com a realidade que se dá na Espanha, na Itália, na própria Inglaterra, em que esses modelos foram testados e não geraram emprego. Ao contrário, o que gerou foi uma precarização da mão de obra e, portanto, um rebaixamento das condições sociais nesses países. No México, desde 1983, o país é comandado por um governo neoliberal que persegue os sindicatos. O impacto dessa política é cruel para os trabalhadores, segundo este advogado do Sindicato dos Mineiros no México. Entre os salários mais baixos da América Latina estão os de México. O salário mínimo é de $4 por 8 horas de trabalho. Lo mais grave é que se ha eliminado la libertad sindical en México. Estamos en una situación muy difícil en México, pero igual que nuestros amigos latino-americanos e de outros países do mundo, luchando. Em Portugal, também houve reformas que flexibilizaram os direitos trabalhistas para atender os interesses dos governos liberais. Mas o atual governo português, do Partido Socialista, adotou medidas para reverter a política de austeridade anterior. No setor dos servidores do Estado, aí sim, eles tinham sido muito atingidos pelas reformas dos últimos anos, inclusive com reduções salariais expressas, aumentou a jornada de trabalho desses trabalhadores, servidores do Estado. Tudo isso já foi revertido e, portanto, há um conjunto de medidas de devolução de direitos que tem sido tomado pela nova maioria, pelo novo governo, com base na ideia de que isso será bom para a economia também, porque as pessoas com mais direitos e com mais dinheiro consumirão mais e a economia sairá da depressão que se viveu em Portugal nos últimos 5 anos. No Brasil, a reforma trabalhista foi aprovada em tempo recorde e também foi aplicada com a justificativa de modernização. Para evitar o desmonte completo dos direitos trabalhistas, o movimento sindical tem atuado para revogar a nova legislação. CUT e algumas outras centrais sindicais lançaram uma campanha de arrecadação de assinaturas, isso já está indo para o Congresso, mais de 1.500.000 assinaturas, para trabalhar pela revogação dessa reforma trabalhista. Estamos lutando para anular essa reforma e também estamos batalhando, isso é importante, pela volta de um governo popular e democrático nas eleições de 2018. A gente fala agora sobre orçamento na cidade de São Paulo.
trabalhadores lutam contra cortes anunciados pelo prefeito João Dória. E uma das pastas que vão sofrer desmontes e demissões é a da assistência social. A prefeitura apresentou em audiência as justificativas para a redução nos investimentos públicos. A repórter Vanessa Nakazato acompanhou. Saúde, cultura, esporte, habitação e direitos humanos. Só essas áreas juntas podem perder R$1,5 bilhão no orçamento do ano que vem. As planilhas justificando os cortes foram apresentadas durante a última audiência pública na Câmara Municipal sobre o tema. Segundo o secretário municipal da Fazenda, Caio Megali, as reduções são necessárias porque a arrecadação da prefeitura caiu no último ano. Nós passamos um ano difícil ainda, um ano complicado na economia brasileira. Outra área atingida pelos cortes é a assistência social. A previsão é que R$13 milhões sejam cortados da pasta, o que, segundo a coordenadora do Fórum de Assistência Social, vai causar a redução no atendimento de idosos, crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Quando a gente vem e ouve que vai ter corte, nós já sabemos que possivelmente não vai ter novo dissídio em 2018, possivelmente não terá a verba de humanização, como já é garantido na educação, uma verba chamada adicional para cuidar de infraestrutura, para cuidar dos repasses onde a verba mensal não chega. Então a gente começa a imaginar um caos para 2018. Os trabalhadores também serão prejudicados com a medida. Vai sucatear, o trabalhador já ganha uma miséria, né? Então vai ganhar menos ainda, vai ter demissão, como também pode ter redução de salário. Isso é o óbvio, entendeu? Então esse corte pode trazer muitos danos. Convivendo com isso, com todas essas dificuldades, se ele não tiver um suporte de quem está aqui em cima, cuidando dos trabalhadores, como ele vai ter força para trabalhar? Ele tem família também. Nós estamos aqui reivindicando direitos não só para nós, mas para as famílias, para todos. O presidente da Comissão de Finanças da Câmara Municipal de São Paulo, vereador Jair Tato, do PT, contradiz o secretário municipal e afirma que a prefeitura tem sim dinheiro em caixa e que os cortes propostos são desnecessários. Não justifica e nós vamos corrigir isso. O governo está subestimando as receitas e superestimando as despesas, né? Ou seja, nós sabemos que hoje tem um caixa de 5 bi e que esse dinheiro não vai ser gasto porque falta um mês e 10 dias para acabar o ano. Nós vamos mostrar o dinheiro que está entrando, a arrecadação que está subindo e até aí nós vamos provar que dá para melhorar esses serviços todos e que dinheiro tem. Ainda na capital paulista, pessoas em situação de rua realizaram um ato para reivindicar moradia digna e condições para se reerguerem socialmente. Eles alegam que são discriminados por morar em albergues e que, por isso, não conseguem sair da situação de rua, o que gera um círculo vicioso. A manifestação aconteceu na Praça da Sé, região central de São Paulo. E o repórter João Miyagi acompanhou. Sem moradia, ficamos expostos à violência. Sem moradia, não é possível tratamento de saúde. Sem moradia, não há dignidade humana. O cearense José Hugo já foi metalúrgico. 2 anos atrás perdeu o emprego, não conseguiu mais pagar aluguel e foi despejado. Para ele, morar em albergue não ajuda na retomada de uma vida normal. Aquele ali é obrigado, já é discriminado. 10 anos atrás, Flávio teve uma briga familiar e foi parar na rua. Há 8 anos dorme em albergue. Ele acredita que ter endereço próprio é fundamental para a reinserção social. Todo ser humano tem que ter independência. Independência, ter um endereço, ter um número e ter um contato que as pessoas podem estar chegando até a gente. Neste ato realizado no centro de São Paulo, moradores em situação de rua defendem que ter um lugar próprio para morar é a condição principal para que possam mudar de vida. Se você não tem uma moradia, não tem serviço, não tem um endereço, precisa ter um endereço, a moradia precisa de um endereço e não está tendo nada disso, as condições. O prefeito Dória não está vendo nada, o governador do estado, o Geraldo Alckmin, não está vendo nada. O sujeito em uma moradia própria, ele se sente mais seguro. Ele consegue se organizar, ele consegue pensar em outras coisas, a importância de se ter para onde voltar.
Para os moradores em situação de rua, albergue não é moradia, é apenas um abrigo provisório e que dá poucas condições de se reerguer. Se nós damos um endereço de um albergue numa firma, ficha de um albergue, não pega porque a gente é discriminado em todos que é lado. Se a gente levanta de manhã, se estiver chovendo, tem que ficar na rua. Pra gente não tá nada bom morar no albergue. Sofremos muitas violências dentro do albergue. Há uma falta de dignidade. Os trabalhadores não estão muito preparados para lidar com mais de 600, 500 pessoas dentro desse equipamento. Há um estresse enorme para os trabalhadores, há um estresse enorme para os usuários, a dificuldade na alimentação, na higienização do local, pessoas que estão em situação de rua, que têm tuberculose, que têm pneumonia, e isso é transmitido. Luiz Corrara, do Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos, trabalha há 40 anos com população em situação de rua. Em pesquisa para o pós-doutorado, provou que ter uma moradia faz com que as pessoas comecem a se reestruturar. Na medida que as pessoas têm moradia, ela consegue organizar para o trabalho, organizar para diminuição dos danos, do comprometimento de droga, começa a reconstruir a sua vida. Então a moradia deve ser o primeiro passo para a inserção social. Em vez de gastar com albergues, eles propõem o recebimento do aluguel social. Com o benefício, poderiam dividir moradia, ter mais privacidade e possibilidade de recomeçar. Qualquer trabalho com a população de rua que não é articulada com a moradia, ela não tem efetividade. Porque se a pessoa não tem moradia, ela não consegue o endereço para um trabalho. Sem a moradia, ela não consegue manter um tratamento de saúde regular. Sem moradia, ela também não tem como estruturar, reconstruir os vínculos. Temos que lutar junto, acabar com essa política, porque o político está tomando nosso direito. Acorda, brasileiro! A Igreja Católica quer voltar a se aproximar do povo, como nos tempos das comunidades eclesiais de base, retomadas agora pelo Papa Francisco. Para isso, o coletivo progressista Igreja do Povo de Deus em Movimento lançou uma cartilha sobre os direitos da população, no momento de ataques a conquistas históricas. Acompanhe. O grupo de teatro Quilombo mistura símbolos de diferentes religiões em seus espetáculos. A apresentação aconteceu a convite de um coletivo progressista chamado Igreja Povo de Deus em Movimento, formado por padres, fiéis e movimentos sociais da Zona Leste de São Paulo. Como nós temos um cenário político muito grave, de perda de direitos, agora o mais grave, de direitos trabalhistas, de perseguição aos trabalhos e aos movimentos sociais, a gente precisa conversar sempre com o povo sobre a necessária organização popular. Isso que traz a gênese desse movimento. Durante o encontro foi lançada uma cartilha sobre os direitos da população, num momento de ataques a importantes conquistas sociais. A gente não vê a igreja atuando do mesmo jeito como foi nos anos 60, 70, ela atuando dentro das nossas comunidades, atuando diretamente com o povo em busca de direitos. É claro que as temáticas de hoje são bem diferentes da temática da teoria de libertação do passado. Hoje nós temos outros temas, né, outras pautas, LGBT, questão dos negros. Então a pauta, na verdade, de anos atrás está enriquecida com novos desafios. A cartilha será distribuída em paróquias para provocar o debate, uma orientação do Papa Francisco. O Papa Francisco, quando ele vai nos encontrar os movimentos sociais na Bolívia, ele faz esse movimento. Ele faz o movimento de ouvir, e um Papa que vai para ouvir. A igreja precisa ouvir os movimentos sociais. Ouvir para saber como atuo, como a minha comunidade pode estar aberta para discutir as questões ligadas à moradia, a trabalho e à educação. Daqui a pouco, o protesto contra o desmonte do Hospital Universitário da USP, que corre o risco de ser privatizado. E uma foto coletiva de trabalhadores e estudantes do Rio Grande do Sul que busca provocar reflexão sobre a consciência negra. O Panorama já volta com essas reportagens.